Aqui nós temos um K, dois resistores de 1K, e aqui no meio um potenciômetro de 100K, que vai, a resistência 100K é de um ponto ao outro, certo? Fica quanto aqui nesse pedaço aqui? 50K. Isso, 50K. Então aqui o que está acontecendo? Esse lado aqui ó, está em curto. A resistência todinha aqui está em curto. Se eu colocar assim, ó, eu estou usando metade da resistência. Do lado de cá zero com o lado de cá zero. Só que aqui a tensão sobe, por exemplo, mais 1 volt e também cai para menos 1 volt. 50K para cima, 50K para baixo, eu tenho mais 0,5 volts positivo, menos 0,5 volts negativo. Por quê? Porque aqui tem mais 1 e menos 1. Quanto eu tenho na entrada? A entrada eu tenho 15, 16, 15, 14, tá, legal. Isso aqui é uma variação em nível contínuo. Classe B, cada transistor vai amplificar um semiciclo. Esse aqui só o positivo e esse aqui só o negativo. Mas olha só, aqui inicialmente, como eu tenho dois resistores iguais, eu tenho 15 volts. Só que na saída eu tenho uma tensão virtual, apesar que eles não estão sendo polarizados, 15, 2 diodos. É como se eu colocasse em curto os dois diodos. A saída é composta de dois transistores para fazer uma saída high e uma low, para gerar alguma coisa, seja digital ou não, mas não importa, para gerar alguma coisa. No pino de saída, tem alimentação, tem terra. Vamos dizer que aqui na saída vai excitar algum lugar e tem um capacitor aqui para massa, ok? Esse capacitor aqui tem uma fuga, um curto. Quando o circuito for ligado e esse aqui for excitado, seja por dados ou não, sobe e desce, quando ele for levado aos 5 volts, o que vai acontecer? Ele vai comutando, assim como esse aqui também está comutando. Quando esse aqui comuta, não importa a fuga do capacitor. Mas quando esse aqui comuta para o positivo, gera 5 volts, mesmo que seja momentâneo, o capacitor drena uma corrente alta para a massa. Aí isso vai aquecendo e estoura. É só isso. Tá, entendi. Olá pessoal, eu sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da escola CTA Eletrônica. E na aula de reforço de hoje, o aluno Alexandro de Oliveira, da cidade de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro, Brasil, tira dúvidas sobre o amplificador classe B com distorção cruzada. Boa noite, professor. Boa noite, Alex. Tudo bem? Tudo bom, na paz. Vamos lá? Eu estou com uma pequena dúvida, que isso me causa uma certa confusão sobre uma coisa assim que eu acho que pega muita gente, é o potenciômetro. Coisa antiga, né? Mas que veio uma questão aqui agora que eu me confundi um pouco. Tá até no bloco M306. Então 16, 17, assim, é mais assim para explicar sobre a configuração do potenciômetro nas três pernas, como é que ele trabalha. Tá. Então vamos lá. Aqui nós temos um K, dois resistores de 1K. Tá vendo tudo aí? Sim. E aqui no meio um potenciômetro de 100K, que vai, a resistência 100K é de um ponto ao outro, certo? Então aqui, ó, fica quanto aqui nesse pedaço aqui? 50K. Isso, 50K. Então aqui o que está acontecendo? Esse lado aqui ó, está em curto. Sim. Então só está valendo para o circuito (50K) em série com 1K, em série com 1K. Certo? Certo. Feito isso, é só calcular. Tem que calcular a fonte dividido por 52? Não, eu colocaria quase a tensão máxima aqui e quase a tensão mínima aqui. Não, isso aí eu até entendo legal. Eu digo assim, igual o senhor faz o desenho do potenciômetro, professor, com as três perninhas. Com as três perninhas?
Não, o desenho do potenciômetro. Precisa do esquemático, não. O potenciômetro, ele não tem as três pernas dele, os três Sim, terminais? sim, Então, ali, quando a gente vai fazer as ligações, no caso, tem dois que a gente fecha curto. isso, sim Isso, mesmo. mas assim, no caso, como é que ele funciona no caso dos giros dele, mecanicamente, no caso? Continua funcionando o giro normal, só que aí ele apresenta somente uma resistência, de um ponto ao centro só. Porque a outra, desse ponto, centro ao outro lado, está em curto. Então ele só apresenta esse ponto de resistência. Ou seja, aqui ó, ele está dando 50K, aqui eu já parti daqui direto para esse ponto daqui, então é um curto. E aqui é a máxima resistência e o ponto onde está o potenciômetro é o mesmo onde está esse ponto de cá. Não, sim, esse aí eu compreendi. Mais como é que internamente internamente ele funciona. Por que ligar? No caso, se ele vem com três terminais, por que temos que ligar dois? Por que não vem com dois? Entendeu? Depende do que você vai usar. Certo, é isso aí. Depende do que você vai usar. O potenciômetro te permite fazer dois tipos de ligações independentes. Você pode usar ele totalmente independente, os três pontos independentes, ou ligar um ponto com outro. Nesse caso aqui é um ponto com outro. Isso. Então dá uma olhada, ó. Se eu fizer isso aqui, eu tenho que ligar alguma coisa aqui e aqui. Qual é a resistência? A resistência, ó, eu venho por aqui, é totalmente a pista. Estou usando toda a pista, máxima resistência dele. O que está acontecendo aqui? Aqui eu estou usando, ó, perdão, fiz errado. Se eu estou aqui, olha o que eu fiz, ó. Peguei entre esse ponto e esse, ó. Eu pus um curto, ó, tá vendo? Curto. Uhum. Curto. Não tá nenhuma essa resistência todinha aqui tá em curto. Se eu colocar assim, ó, eu estou usando metade da resistência. Entendi agora. E se eu colocar assim, bom, entrei aqui, estou usando toda a resistência do potenciômetro. Esse jump ao lado ao contrário, ele inverte, no caso. Aqui eu estou usando toda a resistência. Se eu fizer isso aqui, olha só, agora eu estou em curto, ó. Entendi. Curto total, entre esses dois pontos e esse. Mas aí se eu girar, vai aumentando a resistência. Então isso aqui é apenas para eu ter uma resistência variável, certo? Entendi. Resistência agora, variável. esse desenho aí. Agora, o potenciômetro usando os três terminais de forma independente, aí ele vai servir para várias coisas. Aí, ó, o que vale agora eu tenho uma resistência aqui, se ele está no meio, e o potenciômetro é linear, que é igual a daqui. Igual. Certo? Se eu aplicar uma tensão nele, por exemplo, 10 volts, e aqui na massa, agora eu teria aqui quanto? Deixa eu ver porque a câmera está em cima. A câmera aqui está em cima. Minha foto é meio complicado de explicar para o senhor. Tá, no caso a metade está ligado, o pino do meio está ligado à massa, é isso? Isso. Não, aqui está ligado à massa. Parte de baixo. Aqui eu tô medindo somente a tensão. Dá para o senhor fazer esse desenho no meio da tela? Desculpa. No meio onde estava o outro, eu não estou conseguindo enxergar. Então vamos lá. Isso. Então aqui está o potenciômetro. Assim. Aqui eu coloquei 10 volts. Certo. Quanto vai ter aqui? Vai ter 5. 5 volts.
Por quê? Porque essa resistência de baixo é igual à resistência de cima. Certo. Se eu virar para cá, quanto vai ter aqui? Vai ter 10 volts. 10 volts. E se eu virar para cá, quanto vai ter aqui? Vai dar um zero, né? Vai estar praticamente curto aí. Zero, isso mesmo. Agora sim eu estou usando os 3 pontos. Lógico que é para passar uma tensão, mas eu também posso usar ele apenas para transferir sinal. Quer ver? Ó, variações. Se eu colocar um capacitor aqui e tiver um sinal de áudio aqui, o que vai acontecer? O sinal de áudio passa para cá, aqui nesse lugar, com a mesma amplitude. Só acoplou, por quê? Porque aqui podia ter uma variação DC. Só que do lado de cá, 0 e 0. Então, a variação, ela vai estar... Deixa eu colocar para o lado de cá, senão não dá para eu usar para lá. A variação, ela vai ter relação agora com 0 volts. Do lado de cá 0 com o lado de cá 0. Só que aqui a tensão sobe, por exemplo, mais 1 volt e também cai para menos 1 volt. Beleza? Tá, e o que o potenciômetro vai fazer? Se eu quiser levar esse sinal adiante, aqui ele vai total, concorda? Concordo. O que vai acontecer? Mas continua com 0. 0 de tensão contínua. E se eu colocar o potenciômetro aqui, o que você acha que vai acontecer? Aí? É. A amplitude será reduzida pela metade. Por quê? Porque agora eu tenho 50, se for 100K, 50K para cima, 50K para baixo, eu tenho mais 0,5 volts positivo, menos 0,5 volts negativo. Por quê? Porque aqui tem mais 1 e menos 1. Continua a média de 0 volts, média, mas a variação ela está presente, sendo reduzida. Se eu levar ele para cá, menos ainda. E se eu levar aqui, eu não levo nada. Isso aqui pode ser considerado um potenciômetro de volume antigo, que é feito apenas, o sinal entra e sai. Hoje não é feito mais assim. Hoje, se você for usar um potenciômetro, você aplica uma tensão, 5, 10, seja o que for, e leva uma tensão variável para um pino de um CI e lá dentro sim ele amplifica ou não o sinal de acordo com a tensão que está entrando no pino. Tá? E também hoje, às vezes você nem tem esse controle, é tudo digital. Você coloca uma tecla mais, uma tecla menos, ele aumenta e diminui o volume, mas a função é mais ou menos parecida com essa, variando tensão lá dentro do integrado, para aumentar e diminuir o volume. Entendi. Agora eu entendi legal. Beleza? Fala, professor. E agora, o que mais? Agora É a questão 38. Eu fiquei meio perdido um pouco no gráfico, entendeu? É. Você vai ver aí. 38. 39. Desse mesmo bloco? Sim, no mesmo bloco. Então vamos lá. Com respeito às formas de onda ao lado, podemos dizer que na saída houve uma perda de amplitude D. Então vamos lá. Quanto eu tenho na entrada? A entrada eu tenho 15, 16, 15, 14, tá, legal, 14, 15, 16, isso aqui é uma variação em nível contínuo. Está entrando na... Lógico, não estamos vendo as figuras, mas está entrando na base dos transistores, certo? Certo. Está ligado à figura anterior, lembra? Agora, como as bases estão interligadas, será que estão interligadas? Porque aqui está dizendo, tá, 15, chegou em 15.4, tá, não, é isso mesmo, estão interligadas, ó. Somente quando a tensão nas bases chegar em 15,6, por quê? Porque 15
Eu vou ter que usar a figura que não tem espaço na tela, porque você não consegue ver. Então vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou comparar com essa daqui e pegar o transistor. Tá. Pegar isso aqui. Aí vai dar para você entender. Então o que que vai acontecer aqui? Olha como estão ligadas as bases, não estão em curto? Sim. Tá. Se as bases estão ligadas, conectadas uma à outra, e aqui nós temos a saída de um amplificador de potência classe A, perdão, classe B. O que é classe B? Cada transistor vai amplificar um semiciclo. Esse aqui só o positivo e esse aqui só o negativo. Mas olha só, aqui inicialmente, como eu tenho dois resistores iguais, eu tenho 15 volts. Só que na saída eu tenho uma tensão virtual, apesar que eles não estão sendo polarizados, 15, 2 diodos. É como se eu colocasse em curto os dois diodos. Não sei se você vai enxergar, mas só vou ter esse espaço. Eu tenho dois resistores. Ó, dois resistores, e aí eles ficam interligados assim, ó. Caramba. É lógico que a corrente só está passando aqui, não vai passar por aqui, né? Ó. Ó. Só vai passar por aqui. Bom, e aí? E aí esses dois estão cortados. Quando aqui for para 15,1, vai polarizar o de cima? Sendo que aqui é 15? Quando aqui for... 15,1? É. Não. 15,2. Também não. 15,3. Só lá para 15,6, praticamente. É isso que está falando essa forma de onda. 15, 15,1, 15,2, 15, aqui é 15,5. 15,3, 15,4, 15,5. Polarizou o transistor de cima? 15,5 não, tá quase. Tá quase, mas quando chegar mais ou menos por aqui, 15,6, que tá um pouquinho fora, mas vamos dizer que é 15,6. Opa! 15,6 já polariza, não polariza? Polariza. E aí, se continuar a subir, 15,7, 15,8, olha o que vai acontecer aqui na saída. Ó. Começa a aparecer uma variação. Saída, no caso, do lado de lá. Aqui. Na B. Uhum. Entendeu? Começa a aparecer uma variação. A mesma coisa é para o lado de baixo. Se eu considerar que aqui está 15 e a tensão começar a cair, aqui 15 também, para esse ser polarizado tem que chegar em quanto aqui? 14,4. Isso, 14,4 para polarizar esse diodo. Se é 14,4, mais ou menos por aqui, 14,4, e aí começa a cair a tensão na saída. Ah, que legal. Olha a distorção. A forma de onda era essa, ó, que teria que ir para o alto-falante. Olha como ela ficou. Coisa ridícula. Por quê? Porque as bases estão em curto. Peraí. Aí tá, qual que é a pergunta? Tem aí para me... O que está perguntando nessa questão? A pergunta é, com respeito às formas de onda ao lado, podemos dizer que na saída houve uma perda de amplitude de sinal D. Aí tem as porcentagens. Tá, né? olha só, vamos ver. Aqui tem quantos volts pico a pico? Tem 14 para 16, os 2 volts no VP. Isso, 2 volts VPP. E aqui tem quanto? Aqui, de 14 dá cerca de 1, Ó, não. Ó, aqui não é 15? Até 15... 0,8, né? Isso, total 0,8 volts pp. Certo? E aí está perguntando que houve uma perda de amplitude, né? De amplitude de sinal de... Aí, no caso de 2%, praticamente quase a metade, né? Praticamente, né? pouco menos da metade. Mas o que ele está falando nas... 60%? Não. Tem que chegar a mais do que isso. Está falando que houve uma perda, é isso? Uma perda de amplitude D. Uma perda aí de uns 60%, né? Por quê?
2 volts. 2 volts para 0,8. Se fosse 50%, daria quanto? Do 2 volts. 50% de 2 volts daria 0,2 vezes 5 daria 1 volt. 1 volt pico a pico, tá menor ainda, né? Sim. 50. Ah, então 60, não? Isso, 60. então tá falando que houve uma perda, né? Sim. 38, você vai ver aí. Deixa eu ver aqui, 38, tá. Você estava lá com 2, foi a 0,8, dá cerca de 60%. Isso mesmo. Aproximadamente. Isso mesmo. Isso mesmo. Opa, cadê? Sumiu todo o meu... É bem essa questão realmente confunde um pouco. É. Mas agora você entendeu? Complexo, entendi. Entendi sim. Tá. Certo. O que mais? Vamos ver a 39 também, professor. Aí começa Tá. em cima disso aí. Que é Vou ler aqui. Fala. Aí é o seguinte, a 39 é a seguinte. Com respeito às formas de onda ao lado, podemos dizer que somente começará a haver variação de tensão na saída quando a tensão na entrada chegará. Vai começar a haver variação de tensão na saída, no caso mais positivo, quando a tensão na entrada chegar. Tá falando em volts pico a pico ou tá falando só de amplitude? Como é que é a resposta? Só de volts. Só de volts. A resposta são 14 volts, 15 volts, 16, 14,4 e 15,6. 14,4. Quando chegar em 15,6 e 14,4, começará a ter, 14,4, 15,6. 14,4. Com respeito à forma de onda, podemos dizer que somente começará a haver variação de tensão na saída. Quando a tensão na entrada chegar... Pera. Volta lá na pergunta, que não sei se falou da entrada ou acontecerá na saída. Volta na anterior. Vou falar que realmente está bem confusa. Tá. Com respeito às formas de onda ao lado, Sim. beleza? Podemos dizer que somente começará a haver variação da tensão na saída quando a tensão na entrada chegar a... Não. Então é 15,6 e 14,4. Isso. Era isso mesmo? Então, quando a tensão na entrada chegar a 15,6, não é isso? Isso, exatamente. E também 14,4. Então, mas só dá para botar uma questão, uma resposta. Então... sim, eu já sei. Porque diz respeito, a 39. A 39, Peraí. A 39 diz respeito somente a essa figura. E essa figura, ela só está indicando o transistor de cima, é isso mesmo, quando chegar em 15,6. Quando chegar em 15,6 vai haver a polarização, certo? Entendi. É isso aí. Tá, professor. Então vamos para 40. E é praticamente o inverso da 39. 40? A 40, isso. A 40... Em cima dessas formas de onda. Com respeito às formas de onda ao lado, podemos dizer que somente começará a haver variação da tensão na saída mais negativo quando a tensão de entrada chegar a... Isso nós já vimos, né? Chegará, lembra? Chegar a 14,4, lembra? 14,4. Isso. Aqui, quando chegar a 14,4, eu vou polarizar e passar a variação para a saída. Cai também. Mas só quando chegar em 14,4. Você realmente entendeu que sinal nada mais é que uma variação da tensão da malha, que pode ser DC, olha aí, 15, 16, 14, 15, 16, 14, ou variação mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, entendeu? No caso, o sinal
sempre vai ser a variação de tensão? Sempre será uma variação de tensão, exatamente. O sinal ele nunca é uma corrente ou uma frequência, nada disso. Sempre Pode, variação não. de tensão. Sim, também pode ser uma corrente. Se você variar uma tensão sobre um resistor, você vai ter corrente pelo resistor, mas vai ter uma tensão entre um lado e outro. Entendeu? Pode sim. Entendi. Para o alto-falante, o que está valendo também é corrente, porque o que excita? Quando a gente destaca a corrente, quando ela aumenta consideravelmente, não que não possa ser destacada em tudo, mas quando ela aumenta consideravelmente, aí sim eu tenho, que considerar bastante a corrente. Mas normalmente, para as análises em 90%, 95% dos casos, é tensão. Entendi. Porque a tensão é a força que provoca algo e corrente é o resultado da força, entendeu? Aplicada em determinados pontos, né? Entre dois pontos. No caso, professor, quando a gente fala igual o pessoal costuma dizer, tá sem um sinal aqui em determinado ponto, é quando, no caso, às vezes não está tendo, no caso, essa variação de tensão, não está chegando. Isso. É isso? Não está tendo variação de tensão. Variações na tensão, isso mesmo. Chamam de sinal. Sinal foi uma palavra utilizada para quando a gente não consegue explicar direito o que está acontecendo, a gente chama de sinal. Entendeu? Tá. Tudo virou sinal. Tem sinal, não tem sinal, mas o negócio é mais embaixo. Professor, agora fugindo um pouco do assunto, já que a gente tem um tempo, hoje, num grupo que eu participo, o rapaz estava com equipamento lá e estava queimando o chipset do aparelho. Ele já tinha trocado, ele usou a câmera térmica, né? Localizou que estava esquentando ali e não achou curto, não achou nada. Achou uma falta de tensão em um dos reguladores, aí trocou, aí a tensão retornou e também trocou o chipset. Quando ele ligou, o aparelho funcionou um período curto de tempo e desligou, queimou o chipset novamente. Sim. Uma fuga também pode vir a queimar o chipset em vez de ser um curto? Uma fuga que gera corrente através dele, sim. Por exemplo, você tem, só que isso aí tem que incidir, voltando à figura lá, vamos dizer que isso aqui está dentro do CI, quer ver? Deixa eu achar. Queimou 3 chipsets só hoje, aí desistiu lá do equipamento lá, tentando achar uma solução. Então, vamos ver aqui. Vamos dizer, isso aqui é muito comum estar dentro de integrados. Certo. O chipset referente ao quê? Então, é um Xbox, ele controla o chipset do aparelho, né, professor, em si. O aparelho trabalha com chipset e APU, que é o processador. Tá. Tanto gráfico como, né, de dados, que é uma coisa só aí. E o chipset que deve fazer o controle de alimentação, né, de tudo, acredito. Vamos lá. Isso aqui está dentro do integrado, vamos dizer. Certo. E aqui nós temos 2 transistores, uma saída. Normalmente as saídas dos integrados, elas têm 2 transistores, uma para o positivo e uma para o negativo. Vamos dizer que aqui ligado ao pino de saída, deixa eu tirar isso daqui, espera aí. Então, como é que eu falei? Eu falei que a maioria dos circuitos, ou na saída dos integrados, eles são assim. A saída é composta de dois transistores para fazer uma saída high e uma low, para gerar alguma coisa, seja digital ou não, mas não importa, para gerar alguma coisa. No pino de saída, tem alimentação, tem terra. Vamos dizer que aqui na saída vai excitar algum lugar. E tem um capacitor aqui para massa, ok? Esse capacitor aqui tem uma fuga, um curto. Quando o circuito for ligado e esse aqui for excitado, seja por dados ou não, sobe e desce, quando ele for levado aos 5 volts,
que vai acontecer? Ele vai comutando, assim como esse aqui também está comutando. Quando esse aqui comuta, não importa a fuga do capacitor. Mas quando esse aqui comuta para o positivo, gera 5 volts, mesmo que seja momentâneo, o capacitor drena uma corrente alta para a massa. Aí isso vai aquecendo e estoura. É só isso. Tá, entendi. Então, porque tipo assim... não, Mário, lá só tem capacitor para o positivo. Ué, se esse capacitor tiver uma fuga, quem vai sofrer é esse. Porque quando ele jogar a massa, vai gerar uma forte corrente, vai entrar dentro do CI, passar aqui por dentro, até que ele aquecendo, estoura. É assim. Entendi. Então, professor, porque é o seguinte, por isso que é muito ruim, às vezes, você ficar preso à escala ômica. Por quê? Isso é maluquice. Porque a escala ômica, o cara, na hora, eu fiquei inseguro de falar, para não falar besteira, mas eu falei, cara, não pode ser uma fuga, de repente, se você não tem um esquema, compara com a placa, para ver as tensões, porque curto ele não achou na escala ômica, legal. Mas e a fuga? A fuga você não tem os valores, você saber. É complicado. Muito complicado. E tem outro problema. Fuga no multímetro sem tensão realmente, apesar que o multímetro gera uma pequena tensão, às vezes nem aparece. E com tensão aplicada, entendeu? Aqui, positivo e vai a 0. Aí aparece uma fuga maior, consegue vencer. Porque o que é uma fuga num capacitor? Tô supondo que é um capacitor, mas se for um outro, se for um outro transistor que ele está tentando, apesar que uma saída nunca é jogada numa baixa impedância. Isso aqui é uma baixa impedância. Aí vai ter que colocar um resistor, aí não tem problema. Agora, os principais responsáveis por detonar o transistor, o CI anterior, são capacitores de filtro de ruídos de valores baixos que estão ou para o positivo ou para o negativo. Mas como é que eu vou descobrir? É fácil, você tem que saber quais são as saídas do integrado. Tirou, está com problema, está em curto? Tirou. Você aplica tensão nessa malha ou sobre o capacitor, aí você detecta o consumo, entendeu? Mas sem o chipset. Entendi. Sem o chipset. Porque se você ligar e aplicar uma tensão, você vai queimar também o integrado, né? Então sem o chipset. Então logo, tudo isso aí é uma caminhada que você está fazendo. Aos poucos, a lógica vai se tornando, olha o que pode acontecer, ou assim, para lá, queimando a parte de cima. Queimando, detonou, já era, chipset inteirinho. É verdade. E é cheio ali dentro, no caso desses micros controladores são tudo ali dentro, né, professor? Sim. E danifica um setor dele ali, já era, mata o... Exatamente, já era. Se você souber onde está esse aí, você pega a furadeira, faz o furo, coloca um transistor por fora, pronto. Tira ele da jogada e aí você... Pior que é caro, ele falou que perdeu 3 lá, eu fiquei triste por ele. Eu falei, caraca, cara. Ele... Isso também é muita doideira. A primeira vez que queimou o primeiro, já era vender parado. Quanto mais você se dedica, quanto mais você estuda a lógica de polarizações, mais você vai ter chance de não tomar a surra que ele está tomando, entendeu? Caso contrário, você só vai escutar de quem é experiente. Olha, eu acho que eu já peguei que podem ser os capacitores em torno, mas não tem a resposta, não tem análise, e aí tem que trocar tudo, tem que... É verdade. É uma pena, mas as pessoas não conseguem entender a necessidade de estudar. Realmente, a análise do amplificador classe B com distorção cruzada necessita de uma base muito boa de eletroeletrônica, o que é ainda um grande mistério para a maioria dos técnicos da área. Mas tenho certeza que hoje você sanou muitas dúvidas que tinha sobre o assunto. Se inscreva no canal, ative o sininho e depois em todas. E claro, deixe seu like, que desta forma o YouTube distribui esse conteúdo para mais e mais pessoas. A expansão do conhecimento é essencial para a valorização da nossa área. Logo, compartilhe
Compartilhe esse vídeo com seus amigos técnicos. Já pensou em estudar conosco? Não! Então saiba que, de acordo com a Fundação Bradesco, nosso método é único no mundo. Conheça mais sobre isso entrando em nosso site ctaeletronica.com.br. Venha para a família CTA e faça parte do seleto grupo dos melhores técnicos do mundo. Um grande beijo no coração.